eu não consigo mais manter esse ritmo. E ao mesmo tempo, é uma luta para conseguir mudar esse hábito. Bom, eu sou o Pedro e nesse vídeo eu vou contar para você como está sendo a minha experiência tentando vencer um hábito de mais de 20 anos, que é o hábito de dormir muito tarde. Durante muito tempo, eu nunca achei que isso fosse um problema, na verdade. Eu durmo tarde desde ali da infância, início da adolescência, porque eu jogava muito online, ficava no computador, ou ficava assistindo filme, ficava vendo TV. Qualquer coisa eu preferia fazer na parte da noite. Durante boa parte da minha infância, eu morei junto com a minha avó, com os meus pais e alguns tios. E um desses tios, ele é professor, sempre tinha movimento na casa até muito tarde, porque ele dava aula à noite e chegava depois da aula, e aí tinha que jantar, às vezes corrigir prova, etc. Então eu me acostumei também com essa rotina, e aí eu ficava acordado esperando ele chegar. E depois eu ia dormir. Só que isso já era meia-noite, pelo menos. E no dia seguinte eu acordava normalmente para ir para a escola. E normalmente isso ia se repetindo. E nunca foi um problema para mim. Na adolescência, então, isso acabou piorando algumas vezes quando eu comecei a jogar, a estudar depois na época da faculdade. Então, sempre foi um hábito dormir muito tarde. Antes de continuar aqui o vídeo, galera, eu queria fazer um convite para vocês. Eu decidi fazer uma comunidade no Discord para a gente ficar mais próximo, eu conseguir conhecer vocês. Lá você vai poder colocar temas para eu trazer aqui para o canal. Eu vou colocar também os livros que eu estou lendo, links e arquivos complementares que eu trago aqui para o canal. Então, se faz sentido para você e você quer me ajudar a construir essa comunidade, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e também no perfil, beleza? Vamos lá. Bom, e muitos anos depois, quando eu comecei a trabalhar online, o que aconteceu? Eu via isso como um superpoder, o fato de conseguir ficar acordado até tarde. Nisso eu conseguia falar com o cliente durante o dia, conseguia ter outros empregos durante o dia, e aí depois, na parte da noite, eu pegava esse tempo para estudar, para fazer N outras coisas, qualquer coisa a mais que eu conseguisse, eu usava esse período onde não tinha ninguém para me interromper. Só que aí a idade começou a chegar. E hoje, que eu vou completar 33 anos, eu não consigo mais manter esse ritmo. E ao mesmo tempo, é uma luta para conseguir mudar esse hábito. Eu já me forcei a acordar, tipo, 4 horas da manhã para ter sono e dormir cedo. Só que qualquer brecha, a minha mente quer dormir tarde. Por mais esforço que eu coloque, eu vou ter que colocar uma energia muito grande contra esse hábito, porque já faz 20 anos que ele existe. E aí, só para dar um contexto, né? Eu comecei a pensar sobre essa questão do hábito, né? Tipo, pô, por que que eu não consigo dormir cedo? Será que eu sou muito... tô fazendo alguma coisa errada? Ou, não, isso é normal, eu sou uma pessoa noturna. Aí eu fui ler um livro que chama Bons Hábitos, Maus Hábitos. E aí essa escritora fala exatamente sobre isso, que quanto mais tempo você faz uma coisa, mais isso fica enraizado no seu cérebro e o nosso cérebro ele quer automatizar as coisas que a gente faz sempre. Então nosso cérebro, tudo que a gente faz várias vezes, ele tende a automatizar para a gente economizar energia. Isso sendo bom ou ruim para nossa vida. A única coisa que interessa para ele é, você repete aquele comportamento, então ele vai automatizar aquilo como um hábito. Tô falando de maneira simplista aqui, tá, galera? E aí com isso eu fui entender que boa parte do que eu fazia, né, eram coisas automatizadas da minha vida. Então eu passei 20 anos automatizando isso. Eu passei 20 anos da minha vida automatizando isso. Não ia ser de uma hora para outra que isso ia mudar. Eu realmente tinha que colocar barreiras para impedir que eu voltasse para esse mau hábito. Que ela diz também lá que não existe hábito bom ou ruim. Vai ser bom ou ruim a partir do momento que você entende que está atrapalhando a sua vida. Porque até então, para mim, por exemplo, isso era um bom hábito. Estava me ajudando. A partir de depois dos 30, agora, que eu comecei a perceber que isso é um mau hábito. Tudo vai depender do momento da sua vida. Se aquilo vai se tornar um bom hábito ou um mau hábito, vai depender da sua perspectiva. No livro ela diz que você precisa facilitar o hábito que você quer ter e dificultar o hábito que você tem. Então o hábito que eu queria ter era começar a dormir mais cedo. E aí eu teria que acordar mais cedo
e mudar as coisas que eu fazia durante a noite. Então, por exemplo, se eu usasse esse período da noite para trabalhar, se eu usasse esse período da noite para estudar ou para jogar, eu tinha que fazer com que isso não acontecesse, ou ficasse o mais difícil possível daquilo acontecer. Então, eu comecei a acordar mais cedo, escrever na parte da manhã, ler na parte da manhã, ter um momento para mim nesse período, para que eu entenda, pô, olha, o tempo que você estava colocando para você, que era à noite, você vai colocar para você pela manhã. Então, eu tô fazendo essa troca. Porque uma das coisas que eu falava para mim mesmo é que, pô, durante a noite eu tenho um tempo só para mim, ninguém vai me perturbar. Aí eu fiz isso na parte da manhã, acordando antes da minha esposa, antes de qualquer coisa do dia que pudesse me atrapalhar. Durante um tempo, funcionou. Eu consegui manter essa rotina durante umas 2 semanas. Depois, tem uma coisa que acontece na vida, que é o final de semana. E aí a gente tem o hábito, né, que no final de semana a gente pode acordar um pouquinho mais tarde, pode mudar um pouco a rotina. E quando você faz isso no momento onde está tentando criar um novo hábito, você sair da rotina, né, você quebrar isso, é muito perigoso. Por quê? Seu cérebro ainda não programou que aquilo ali é automatizado, né? O que acontece? Você quebrou aquela rotina, o seu cérebro automaticamente vai voltar para o padrão anterior. Eu fiquei um pouquinho mais tarde sem dormir, foi muito mais difícil voltar pro hábito de dormir cedo. Era muito mais gostoso, muito melhor dormir tarde. Então, tipo assim, ficar acordado até meia-noite, nossa, era uma maravilha. Eu acordava no dia seguinte, não, muito bem. Ah, não vai ser um problema. Eu acho que essa rotina que eu tô tentando colocar pra mim que é o problema. Tá me deixando mais cansado, tá me deixando... não tem aquele tempo à noite que eu posso dar um gás em alguma tarefa. E aí o seu cérebro começa, né? Você começa a conversar e dialogar com você mesmo, tentando racionalizar que o que você tá fazendo de bom, na verdade, é ruim. Eu tô passando por isso até hoje, ainda não consegui vencer completamente esse mau hábito de dormir até tarde. Muitas vezes eu caio nele e muitas vezes dando a desculpa de que, não, eu estou fazendo algo muito produtivo, estou fazendo isso pelo trabalho, eu estou fazendo isso para conquistar um objetivo. A gente sempre vai dar uma desculpa para isso. Se eu não coloco ali um atrito, né, nas coisas que eu tenho para fazer, para me impedir de ficar acordado até tarde, eu vou fazer isso. E aí eu vou sentir o peso disso ao longo da semana. Porque antes, quando eu era mais jovem, eu não sentia dificuldade na minha rotina, no sentido de sentir mais sono, ou de sentir mais cansaço, dificuldade em fazer certas tarefas. Não, era uma maravilha. Só que hoje me atrapalha muito. Por 2, 3 dias fazendo isso, eu não sinto nada. Só que a partir do 4º dia ali, já começa a ficar como se estragasse o meu dia, na verdade. Eu fico mais letárgico, eu tenho mais dificuldade de concentração, eu fico mais estressado. Todas essas coisas acabam atrapalhando a minha rotina. E eu só percebi isso porque eu anoto, né? Eu tenho ali meu caderninho onde eu anoto todas as coisas, todas as minhas análises, e eu percebia que, pô, quarta-feira era o pior dia da semana pra mim. O que acontecia? Chegava na sexta-feira, a gente acabava dormindo um pouquinho mais tarde, eu e minha esposa, ficava assistindo alguma coisa. Mesmo que eu ia pra cama, eu pegava aqui, ó, pegava o Kindle, que as pessoas falam, nossa, ótimo, né? Leia. Eu pegava o Kindle e se deixasse, eu ficava 2 horas ali. Se deixasse, né? Ninguém ia me pedir, mas se eu me deixasse, eu ficava 2 horas lendo no Kindle. Entendeu? Porque não ia ter sono. O ler não vai me dar sono. Porque eu tô acostumado, minha mente tá acostumada a dormir tarde. Então ia ser um divertimento. E aí eu ia dormir 2 horas da manhã na sexta, acordava umas 9, 10 horas no sábado, porque que problema tem, né? Acordar um pouquinho mais tarde no final de semana. Aí eu passava o dia todo tentando produzir, né? Fazer alguma coisa do trabalho ou estudando. Aí novamente repetia isso. Chegava à noite, ficava com minha esposa, a gente assistia alguma coisa, ia dormir um pouquinho mais tarde. Só que aí na segunda-feira, esse cansaço, né, que vinha do final de semana, que mesmo dormindo mais tarde, e mesmo, sei lá, aproveitando esse tempo só para ler, para jogar, que eu achava que era um divertimento, que eu estava realmente descansando, eu não estava. Então eu já começava a segunda-feira muito cansado, porque eu fazia essa troca de horário, tipo, beleza, na segunda eu começo a acordar 6 horas, 5 horas. E aí vai, segunda, terça. Quando chega na quarta, eu não aguentava. Aí quinta-feira, novamente, conseguia manter o ritmo. Sexta-feira, mantinha o ritmo.
Só que começava a dormir mais tarde e ficava nesse looping. Eu não estava percebendo isso porque eu achava que simplesmente eu estava lutando com esse hábito. De tipo, beleza, eu vou conseguir em algum momento sempre acordar cedo, sempre dormir mais cedo. E eu só consegui ver isso anotando e aí analisando. Pô, mas eu acho que eu tô fazendo isso errado. E começando a corrigir isso. Então, agora o que eu tô fazendo? Não tô fazendo nenhum extremo. Antes eu tava fazendo esse extremo, né? Então eu vou acordar muito cedo. Funcionou? Funcionou. Era ótimo. Só que eu não consigo manter. Então o que adianta ser bom se eu não consigo manter? Tem que ser alguma coisa que seja fácil de você manter a longo prazo. Então eu comecei a acordar às 8. Aí eu fui criando a rotina, né? Para isso, que eu também tinha dificuldade em ter uma rotina bem organizadinha. E aí no período da noite, eu tive que colocar uma limitação. No máximo, meia-noite, eu não posso estar fazendo mais nada. Não interessa se é ler, se é escrever, se é atrapalhar, se é jogar, não interessa. Não posso fazer mais nada dessas coisas. Tanto que, tipo assim, para algumas pessoas, o celular é o maior problema. O celular é o mínimo dos problemas para mim. Porque eu canso muito rápido, que não seja um problema, logicamente. Mas é o que eu mais consigo controlar dentro de todas essas coisas. Eu deito na cama, ou se eu não tiver com sono, pode ser no sofá, mas eu não vou fazer nada. Eu fico, nem que seja olhando pro teto. O meu cérebro entender que passou da meia-noite, é um momento de descanso, é um momento de dormir. E aí eu tô tentando criar esse hábito agora. Tirando esse hábito antigo, esse gatilho antigo, que, pô, então se você tá acordado, depois de um certo período, vai produzir. Não, não vai produzir. Não é um momento de produção, é um momento de descanso. E tá sendo esse minha maneira de lidar com isso agora. Às vezes eu passo disso, não consigo controlar. Mas na maior parte do tempo tá funcionando. E aí sim, eu consigo acordar mais cedo, consigo render, consigo ter uma semana mais organizada, mais equilibrada nesse sentido de não ter tantos picos de cansaço e nem essa sensação de que não estou fazendo coisas para mim, né? Só estou trabalhando. Então, como se esse tempo fosse uma compensação, né? Não é. E, enfim, essa é a minha história em relação a tentar quebrar hábitos. Provavelmente tem outras coisas aí no meio do caminho, né? Outros pequenos hábitos que vão dar gatilhos para outros. Só que esse, para mim, é o mais complicado de lidar. E provavelmente, se você já tentou aí mudar a sua rotina, mudar os seus hábitos e sempre volta para o padrão anterior, tenta entender qual realmente o que está impedindo você de fazer essa mudança. Muitas vezes você está mudando tantas coisas ao mesmo tempo que você não consegue manter. Então tenta organizar, entender qual que é o padrão mais maléfico para você naquele momento e todos os outros quais são. E aí sim você vai tentar analisar isso para conseguir mudar sua rotina, os seus hábitos, ok? Em busca de uma organização melhor da sua vida. Bom, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu acho que até me estendi bastante, mas espero que tenha ajudado alguém que esteja passando por essa situação ou já passou por algo do tipo. Também recomendo a leitura do livro Bons Hábitos, Maus Hábitos. Vou deixar aqui o link na descrição. Se você comprar pelo meu link, me ajuda. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira ou se tem alguma história também, deixa aqui nos comentários, eu adoro ver. E até o próximo vídeo.